Pai do Senhor a todos, uma boa noite. Estou um pouco sumidinha, estava sem condições, com problema na internet, trabalho, então fiquei um tempinho afastada, mas aprove o Senhor preparar esta noite, já este dia de hoje, terça-feira de carnaval. Eu já gravei um vídeo pela manhã. O Senhor, nesse dia de hoje, já colocou uma palavra no meu coração, que foi em Gálatas 20, Gálatas 2:20, uma palavra de Paulo. E essa palavra veio forte ao meu coração nesta manhã. Esse é um mês onde me veio muitas lembranças, que foi o mês onde há anos e anos atrás, há muitos anos atrás, alguns anos atrás eu me converti ao Senhor Jesus, e foi no mês de carnaval, onde eu tinha preparado a minha roupa de carnaval, eu tinha já deixado tudo pronto para estar participando dessa festa, Mas esses eram os meus planos, esse era o meu plano, mas o plano do Senhor era outro. Então também quero dizer nesta noite que não importa quais sejam os teus planos, aleluia, muitas vezes o Senhor vai frustrar os nossos planos, mas a palavra do Senhor diz que os planos do Senhor, eles são melhores e eles são maiores do que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, que nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, que os pensamentos do Senhor são mais altos e os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Então o Senhor, aleluia, sempre tem o melhor para nós. E eu achava que o melhor para a minha vida era o mundo, eu achava que o melhor para a minha vida era tudo aquilo que o mundo me oferecia e que encantava e enchia os meus olhos, porque é um encantamento, aleluia. O inimigo é um ilusionista. Eu costumo usar essa frase: o inimigo é como um ilusionista, que ele ilude as pessoas, engana as pessoas, como ele fez com Jesus no monte. Aleluia, quando Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando e ele ofereceu reinos. Se prostrado me adorares, aleluia. Ele ofereceu reinos e assim ele continua oferecendo, aleluia. Mas esse mês é um mês marcante na minha vida, é um mês onde o Senhor entrou na minha vida, aleluia, com salvação, com libertação, no mês de carnaval, no mês onde eu tinha projetado tudo, já estava tudo certo na minha agenda, mas na agenda de Deus, aleluia, os planos eram outros. A palavra do Senhor diz, ela é clara: não foste vós que escolhestes a mim, aleluia. Muitas vezes nós falamos: eu aceitei a Jesus, aleluia, eu aceitei a Jesus. Quanta arrogância da nossa parte, Mas a palavra do Senhor diz: não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E hoje de manhã o Senhor falou comigo por essa palavra em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, disse Paulo. Um homem que outrora era perseguidor da igreja do Senhor Jesus, aleluia, na terra, que matava os crentes, aleluia, que se levantava contra a igreja do Senhor naquele tempo,
Aleluia. Em Gálatas 2:20 ele diz: já estou crucificado com Cristo. Aleluia. Vivo e vivo, não mais eu. Aleluia. Mas Cristo vive em mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu pensando hoje nessa palavra, que é desse jeito que Deus faz conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós já estamos crucificados, todos nós que tivemos esse encontro maravilhoso com o Senhor. Aleluia. Nós estamos crucificados. Aleluia. Com Cristo. E não vivemos mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para nós mesmos, para o nosso eu, para o nosso ego, para as nossas vaidades. Não vivemos mais para a nossa carne, mas, aleluia, mas para Deus. Mas vivemos, aleluia, para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Aleluia. Então eu entendo que essa época de carnaval, que muitas vezes vai o mês todo ainda com essa festa, é uma festa pagã, é uma festa tradicional no mundo inteiro, muito mais forte no Brasil. Eu entendo que ela seja muito mais forte no Brasil, mas é uma festa que uma festa da carne, uma festa literalmente da carne. E quando o Senhor me deu essa palavra, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Paulo está falando, eu estou crucificado, aleluia. Nós estamos crucificados, aleluia, com Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem manda agora, aleluia, não é mais a nossa carne, não é mais o nosso eu, aleluia. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós e nós podemos renunciar e nós podemos ter por esterco, né, todas essas coisas que outrora nós não vivíamos sem ela, aleluia. Nós não imaginávamos viver, aleluia, sem essas coisas, aleluia. Mas o Senhor, aleluia, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia. Aleluia. E esse transportou, aleluia, tem um significado muito grande, que ele nos tirou com forte mão, aleluia, e nos resgatou, aleluia, de um reino para outro reino, aleluia. E isso tudo que eu falo não é por julgamento pelas pessoas que hoje ainda estão, aleluia, no outro reino, do outro lado, porque a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, das pessoas, para que elas não vejam a glória de Deus. Mas quando cai as escamas dos nossos olhos, nós fomos libertos do pecado, da escravidão, aleluia. E hoje nós podemos compreender aqueles que ainda estão, aleluia, mas que muito em breve, pela fé em nome de Jesus, porque a oração do justo pode muito seus efeitos, pode ir até, aleluia, essas pessoas e arrancá-los, aleluia, da onde eles estão, assim como o Senhor fez comigo. Eu tinha planejado tudo estava certo na minha agenda, tudo que eu pretendia fazer, tudo que eu queria fazer nesse mês de fevereiro. Mas o Senhor entrou primeiro, aleluia, o Senhor chegou primeiro, aleluia, porque pessoas pregavam para mim, pessoas falavam de Jesus para mim, pessoas me evangelizavam. Eu já conhecia a palavra através da evangelização pessoal. Uma pessoa sentava numa cadeira, que era o meu tio, e pregava o evangelho para mim, aleluia. E eu era rebelde, contrária à lei de Deus, às coisas de Deus, gostava de fazer tudo que me dava na telha, não tinha entendimento, sabedoria, não tinha visão,
era totalmente cega, com escamas nos meus olhos, não tinha, aleluia, entendimento nenhum, aleluia, totalmente alheia, aleluia, da palavra, da verdade, do caminho, aleluia. Mas aprove o Senhor, aleluia. Aprove o Senhor me encontrá-la, basura e canta lamanaia, não na estrada de Damasco, como ele fez com Paulo. Aleluia, mas me encontrá-la, basura e canta saia, lamassaia, alabassúria. Um dia que foi, para mim, um dia muito triste, mas que depois se tornou em grande alegria. Porque eu quero para a morte, o Senhor trouxe vida. Eu quero para a morte, o Senhor transformou em vida. Porque eu sofri um grande acidente de carro, um terrível acidente de carro. Mas foi através desse acidente de carro, através desse acidente de carro que todos os meus planos foram frustrados, que eu não pulei carnaval, que eu passei o carnaval todo no hospital, internada, entre a vida e a morte, onde eu tive ali um tete-a-tete com Deus, um particular com Deus, e eu posso afirmar que foi dentro do hospital, aleluia, que eu tive o primeiro encontro com Jesus, de tantos outros que eu tive, porque a nossa vida não é baseada em apenas um encontro com Jesus. Eu me encontrei com Jesus um dia, não. Todos os dias nós nos encontramos com Ele. E ali no hospital eu tive um encontro com Jesus, no leito do hospital. Aleluia, eu me lembrei de todas as palavras que um dia o meu tio pregou para mim e que eu não falava, que eu falava que eu não queria. Eu simplesmente rejeitava. E ali o Senhor quebrantou-me, o Senhor me esmagou como se esmaga, aleluia, como se é esmagado uma uva, que antigamente as uvas elas eram amassadas, né, aos pés. Hoje em dia existem um modernismo maior, um trabalho diferente do esmagamento das uvas, né? Mas muitas vezes o Senhor vai vir com esmagamento na nossa vida, com prensas, aleluia. O Senhor vai vir para nos prensar, para nos esmagar, aleluia. Mas não é para o nosso mal, aleluia. Aleluia, eu achava que era o meu fim, quando tudo parecia que era o meu fim, aleluia, aleluia. O Senhor tratou comigo, não foi do dia para a noite. Eu sofri muito através desse acidente. Aleluia. Eu fui muito esmagada, muito ferida na minha carne, na minha vaidade, que era muito grande. A minha vaidade era excessiva. Nós, como mulheres, nós somos vaidosas, mas tem uma vaidade que ela excede. Aleluia, que não é normal. E tudo que eu fazia não era normal, aleluia, porque eu vivia no pecado, aleluia, e meus caminhos eram caminhos de morte, aleluia, e mesmo que não tivesse acontecido esse acidente, aleluia, mas o meu caminho era caminho de morte, independente, era só questão de meses, de dias ou mais alguns anos, porque o caminho que eu andava, a palavra de Deus fala que há caminhos que para o homem parece que são bons, mas que o seu final é final de morte, mas são caminhos de morte. E era esse o caminho que eu trilhava. Então, quando o Senhor, aleluia, frustrou todos os meus planos e me encontrou no caminho de uma balada que eu voltava de madrugada, com as pessoas que eu tinha conhecido naquela noite, porque eu andava com pessoas que eu fazia amizade muitas vezes na hora, como se eu tivesse conhecido há muito tempo. E o Senhor me encontrou, alabassúria, aleluia, nesse mês de carnaval, nesse ano de carnaval. E o Senhor fez uma obra na minha vida, e por isso eu estou aqui hoje. E por isso eu também quero dizer que nós não podemos julgar as pessoas que ainda estão nesse caminho, porque o Senhor tem o dia, a hora, o mês, o ano, aleluia, para resgatar cada um. O Senhor é Deus de oportunidade, o Senhor é Deus
que dá oportunidade. Aleluia, o Senhor, Ele fala uma vez, Ele fala 2 vezes, Ele fala 3 vezes, Ele fala por sonhos. Em Jó, o Senhor diz que Ele fala por sonhos. Quando o homem deita na sua cama e dorme, Ele fala por visões, Ele fala através dos profetas. Ninguém nunca vai chegar diante de Deus como inocente de que não teve oportunidade. E muitas pessoas estão vivendo hoje em dia e já tem sido chamado de alguma forma. Aleluia. O evangelho tem sido pregado nas redes sociais, nas nossas redes sociais, no YouTube, tem sido pregado no Facebook, no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais, na televisão, em todos os meios possíveis e imagináveis. Então, se uma pessoa disser que nunca teve oportunidade, mas o Senhor está à porta e bate, e a palavra do Senhor diz: se ouvires a minha voz, eu entrarei e cearei convosco. Aleluia. E é a porta do coração que está falando. Se abrires a porta do vosso coração, eu entrarei e cearei convosco. Eis que eu estou à porta e bato. Aleluia. Nós estamos na terça-feira de carnaval. Aleluia. Esse mês todo é consagrado aos ídolos, aos tronos, a muitas coisas que está acontecendo nesse mundo, muitas tragédias até esse dia de hoje, muitas pessoas que já morreram, aleluia, mas o Senhor, quero dizer que o Senhor, aleluia, tem uma obra, aleluia, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, aleluia, aleluia, você mãe que tem orado pelos seus filhos, pela sua filha, aleluia, que ainda está afastada dos caminhos do Senhor, que está no mundo, ou que nem conhecem ainda Jesus. Aleluia, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração de um pai, de uma mãe, de uma pessoa que se levanta, aleluia, para orar por alguém. Aleluia, o Senhor é Deus que guarda, o Senhor é Deus que livra. O Senhor é maravilhoso. Nós não estamos servindo a Deus de balde, nós não estamos servindo a Deus, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor diz que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia. Talvez você esteja esperando pela salvação, pela libertação de alguém. Aleluia. Que está no mundo. Aleluia. Que está perdido, que está nas drogas, que está na prostituição, que está literalmente no mundo. Aleluia. Continue orando. Continue buscando. Que o Senhor entrará com salvação, o Senhor guardará para o dia da salvação o teu filho, a tua filha, aleluia, o teu esposo, a tua esposa, não sei por quem você está orando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque nós não estamos aqui para estar julgando, né, porque toda vez que nós pensarmos em julgar alguém e levantarmos o nosso dedo para apontar, o outro dedo volta para nós. Com o mesmo dedo que nós apontamos, aleluia, para o nosso irmão, o outro volta para nós. Porque nós temos que nos lembrar de onde nós viemos, de onde o Senhor nos tirou. Aleluia, nós temos que nos lembrar, aleluia, onde nós caímos e da onde que o Senhor nos levantou. E da onde o Senhor nos levantou, aleluia, da onde o Senhor nos tirou, aleluia, Ele também vai tirar aqueles que estão nesse mesmo caminho pela fé, em nome do Senhor Jesus, crendo que há poder na nossa oração, aleluia. E Ele escreveu na carta aos Gálatas: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus. Aleluia. A vida agora, e a vida que agora vivo. Aleluia. Ele disse agora a vida
que agora vivo na carne, porque nós vivemos na carne, nós ainda estamos no mundo, mas ele está dizendo, eu vivo essa vida na carne, mas eu vivo no Espírito, eu vivo na fé no Filho de Deus, aleluia, que o salvou com forte mão, aleluia, que o encontrou, aleluia, na estrada de Damasco. Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, aleluia. E assim Ele tem feito conosco, e assim Ele vai fazer, aleluia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós não podemos desistir, que o Senhor vai entrar, aleluia, e vai salvar aquele que se havia perdido, aquele que está perdido, aquele que está longe dos caminhos, aleluia. A gente sabe, eu costumo dizer que nem todos vão servir a Deus, aleluia, fazer a sua obra, ter prazer de estar na sua casa, como nós temos, aleluia. Muitos o Senhor vai salvar e vai levar, mas alguns, aleluia, aleluia, que terão disposição, que terão vontade, né? Vontade verdadeiramente de largar o mundo, de largar o pecado, o Senhor vai limpar, aleluia, o Senhor vai cuidar, aleluia, o Senhor vai colocar um anel no dedo, uma sandália nos pés, aleluia. E eles vão servir o Senhor na igreja, mas nem todos. E nem todos, e o Senhor já falou isso comigo há muito tempo. Alguns não querem, alguns vão ser resistentes até o último momento, aleluia, mas o Senhor vai salvar e vai levar, aleluia, aleluia. Mas à noite nós estamos agradecendo a Deus por um dia Ele nos ter escolhido, por um dia Ele não ter olhado para nós como os homens olhavam, como as pessoas. Se eu fosse pensar na minha vida, como eu era vista pelas pessoas, como as pessoas me olhavam, pelo meu jeito de ser, pelo meu jeito de me comportar, pelo meu jeito de vestir, pelo que eu era, eu nunca teria sido escolhida por Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor não nos vê como o homem vê. É por isso que há esperança para aquele que está perdido. Aleluia, por aquele que muitas vezes ninguém dá nada, que está na sarjeta, que está nas drogas, que está no mundo. Aleluia, aleluia, porque o Senhor não vê o homem como a gente vê. A gente olha a aparência, a gente só olha o exterior, mas o Senhor conhece o profundo, o oculto, o Senhor conhece o coração do homem, a terra que só o Senhor anda, que só o Senhor conhece. Mesmo que esteja perdido, mesmo que esteja no abismo, mesmo que esteja desenganado, aleluia, aleluia, para o Senhor tem jeito, aleluia. Para nós, muitas vezes, nós desprezamos, hoje em dia, as pessoas têm pouco investido na vida das pessoas, eu tenho sentido isso. As pessoas não têm, aleluia, usado da oportunidade de serem, às vezes, um pastor de igreja, uma pessoa que está, aleluia, não só pastores, qualquer pessoa que está dentro da igreja, da oportunidade de ser insistente com aqueles que estão no mundo, com os jovens principalmente, ser insistente para chamar para ir para a igreja. Chama uma vez, chama duas, chama três, chama quatro, chama cinco. Quem sabe uma vez ele não vai aceitar, mas muitas vezes nós desistimos muito fácil, aleluia, das pessoas, aleluia. É tempo de nós não desistirmos das pessoas, porque o Senhor não desistiu de nós quando Ele era para ter desistido. Eu costumo dizer para o Senhor que nem mesmo eu me escolheria, nem mesmo eu me escolheria, conhecendo-me bem eu, mas o Senhor me escolheu, mas o Senhor te escolheu,
mas mesmo assim me escolheu, como diz aquele louvor da Sara Farias, mas mesmo assim Ele nos escolheu. Então, aleluia, é terça-feira de carnaval, né? Nós, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pela misericórdia de Deus, aleluia, nós já estamos crucificados com Cristo e não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Aleluia, por isso não reina o pecado, não reina a nossa carne, porque nós, pela palavra de Deus e pela oração, o Senhor nos fortalece e nos ajuda. Não é porque nós somos melhores nem superiores a ninguém. Aleluia, porque a nossa luta todo dia é grande, a nossa carne limita contra o nosso espírito contra a nossa carne, um se opõe ao outro para que nós não venhamos a servir a Deus, a agradar a Deus, amar a Deus, fazer as coisas que é boas. Nós pecamos todos os dias, nós falhamos todos os dias. Nós não temos asas, não somos seres celestiais como anjos com asas, nós somos seres humanos, mas nós somos pessoas que temos a graça do Senhor, e a palavra do Senhor diz que a minha graça te basta, pelo que meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. É na fraqueza que o Senhor tem nos aperfeiçoado, nos colocado de pé, nos levantado, aleluia, para que nós sejamos testemunhos, para que a gente seja luz em meio às trevas, para que a gente venha, aleluia, aleluia, falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus, orar pela nossa família, orar por aqueles que estão perdidos, como nessa noite de carnaval, a última noite de carnaval, a terça-feira. Aleluia. Que o Senhor venha resgatar muitos Paulos. Aleluia. Que o Senhor venha resgatar muitos Paulos no caminho, nos caminhos da vida, nos caminhos das baladas, nos caminhos das noitadas, dos motéis, das orgias, das prostituições. Não importa onde esteja, aleluia, que o Senhor nesta noite, aleluia, esteja indo em conta aos Paulos, as Doralices como eu, que um dia fui achada pelo Senhor na madrugada, vindo para casa, aleluia, através de um acidente de carro, eu me converti, o Senhor me converteu, aleluia, a Ele, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para hoje, para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Não é tempo da gente se levantar como juiz, como advogado, alabaçúria, mas nós temos que se levantar como pessoas que tenham misericórdia, que o Senhor venha colocar misericórdia no nosso coração, amor, bondade, longanimidade, temperança. Uma das coisas que eu oro muito para o Senhor é pedir nos frutos do Espírito, o amor, a bondade, a misericórdia, porque a palavra do Senhor, aleluia, ela fala que Jesus, ele se movia de íntima compaixão pelos pecadores, aleluia, ele se assentava com os pecadores, aleluia. Eu sei que um novo convertido, uma pessoa que acabou de sair do mundo, ela tem que, procurar andar num caminho mais reservado, no secreto com Deus, primeiro se firmar, aleluia, para depois, ter autoridade, ser revestido, ter as armaduras de Deus, estar preparado como soldado, para evangelizar as pessoas que outrora, andava no mesmo caminho que ela, mas Jesus, como Filho de Deus, ele andava com os pecadores, ele pregava o amor, o arrependimento, aleluia, aleluia, ele não fazia acepção de ninguém, aleluia, nós temos que ter essa íntima compaixão, chorar pelos pecadores, chorar pelas almas, que o Senhor venha quebrantar o nosso coração, que o Senhor venha derramar desse amor, dessa bondade, dessa misericórdia, para que nós venhamos ter esse amor pelas pessoas, porque muitas vezes eles são tão endurecidos, eles rejeitam tanto,
Eles dizem, eu não quero. Eles dizem, eu não quero esse Jesus. Com as suas atitudes, eles dizem isso, mas mesmo assim nós não podemos desistir. Eu também falava, eu também não quero. Só quando eu estiver velhinha, que eu estiver curtindo a vida, é que eu quero ir para a igreja. Aleluia, mas o Senhor, mesmo assim, o Senhor me escolheu. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e o Senhor vai fazer. Aleluia, o Senhor vai trazer o filho pródigo de volta para a casa do Pai, para a casa do Pai das luzes, para a casa da mãe, para a casa do Pai também. Aleluia, aqueles filhos que estão distantes, aleluia, que estão no mundo comendo as bolotas dos porcos como o filho pródigo. O Senhor espera como aquele pai estava esperando por aquele filho, aleluia, no portão da sua casa. O Senhor nos espera, assim como um pai se compadece dos seus filhos. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos ama e Ele também espera por nós. Aleluia, Ele está esperando pelos filhos pródigos, alabaçúria, aleluia, que virão para a casa do Senhor, aleluia. Aleluia, se encontrar com o nosso Deus, se encontrar com o nosso Senhor e Salvador, aleluia. E Ele vai dar vestes novas, trocar as suas vestes por vestes novas, vestes limpas, aleluia. Colocar um anel no dedo, colocar uma sandália nos seus pés, aleluia. E receber com alegria, receber com amor. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o Senhor não desistiu de nós, não vamos desistir de ninguém. Não vamos colocar um ponto final onde o Senhor não colocou, onde o Senhor colocou uma vírgula. Não vamos colocar um ponto final onde o Senhor colocou uma reticências, porque nós só temos o hoje, mas o Senhor conhece o amanhã. Vamos continuar orando, confiando, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é uma promessa que o Senhor nos deu para a nossa família. Aleluia. O Senhor é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor é aquele que quebranta os corações. O Senhor é aquele que faz uma obra. Aleluia. É o Senhor quem faz, é o Espírito Santo quem convence. Nós precisamos ser apenas testemunho. Aleluia. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos guarde, porque a palavra do Senhor nos diz que nós temos que ser carta viva, escrita e lida pelos homens. Que o Senhor nos faça essa carta viva, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos conduza, que o Senhor guie os nossos passos, que o Senhor nos converta ao arrependimento, a uma transformação, porque muitas vezes nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo e o que elas estão lendo em nós. Nós precisamos nos converter também. Aleluia. Nós precisamos ser transformados todos os dias. Aceitei Jesus há 30 anos atrás. Não, eu aceito Jesus todos os dias. Todos os dias, aleluia, eu preciso me converter. Todos os dias tem coisas que eu preciso mudar, coisas que eu preciso ser transformada, urgentemente mudada, de dentro para fora, regenerada, lapidada. Aleluia, porque nós somos essa carta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Eu vou estar orando para encerrar esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Por me lembrar, Senhor, de onde o Senhor me tirou. Nesse mês de carnaval, me lembrar do teu amor, da tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, porque a tua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque não é privilégio meu, não é privilégio do meu irmão que está ouvindo, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Então, o teu amor excede todo entendimento humano. O teu amor excede todo entendimento humano, Senhor. Vai de encontro às famílias nesta noite, as pessoas que estão orando pelos seus familiares, pela sua casa, pela sua família, por aqueles que estão afastados do Evangelho.
pelos filhos pródigos, Senhor. Vai, Senhor, de encontro aos filhos pródigos nos bailes de carnaval. Vai de encontro aos filhos pródigos, Senhor, nas avenidas da vida, nas baladas. Vai, Senhor, de encontro aos filhos pródigos, Senhor, nos barzinhos, nos encontros, nas loucuras. Senhor, vai de encontro aos filhos pródigos, Senhor, aleluia, no meio da bebedeira, das drogas, das biqueiras. Senhor, em nome de Jesus, vai de encontro aos filhos pródigos nesta noite, Pai. Aleluia, não somente nesta noite de carnaval, mas durante todo esse ano, vai trabalhando, Senhor, para que haja salvação nas famílias, para que eles voltem para a tua casa. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, vai convencendo, como diz a tua palavra diz que o Senhor convence o homem, o Senhor convence o homem dos seus caminhos errados, o Senhor convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Muitas vezes, Senhor, aleluia, como foi no meu caso que eu vim pela dor, aleluia, mas o Senhor chama pelo amor, o Senhor chama uma vez, o Senhor chama duas vezes, o Senhor é insistente, o Senhor dá oportunidades, mas quando nós vemos pelo amor é o último recurso e temos que dar glória a Deus pelo último recurso que nos foi dado, mesmo que seja pela dor, a esperança para a árvore que ainda for cortada. Ao cheiro das águas ela brotará, o Senhor ainda é Deus de livramento, o Senhor é Deus ainda que corta os laços, o Senhor é Deus que se antecede às nossas vidas. Aleluia. Aleluia, que esse ano seja ano de livramento para as casas, para as famílias, para os jovens que estão afastados, para os jovens que o Senhor tem chamado, aleluia, que tem uma obra na sua vida, aleluia, que não conhece ainda Jesus, mas que o Senhor já os, aleluia, chamou desde o ventre da sua mãe, que o Senhor venha fazer uma grande obra, aleluia, porque há muitos Paulos que o Senhor deseja salvar. Há muitos, aleluia, Paulo de Tarso, aleluia, pelos caminhos da vida que o Senhor deseja se encontrar, aleluia. E ainda que caia do cavalo, ainda que fique cego por uma noite, por 2 noites, por 3 noites, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Aleluia, mas haverá também o Ananias que vai abraçar, aleluia, porque, aleluia, o Senhor falou, esse é o meu servo, o meu ungido, aleluia, porque o Senhor, aleluia, não vê o homem como o homem vê, o Senhor não via Paulo, aleluia, como, aleluia, ele era visto pelos homens como perseguidor, como matador dos crentes, dos servos de Deus, aleluia, o Senhor já tinha uma obra, o Senhor já sabia, alabassuri canta lamanaia, que ele seria, aleluia, o apóstolo Paulo, aleluia, quando ele era um simples matador de crente, um perseguidor da igreja de Cristo na terra, o Senhor já sabia quem ele se tornaria, o Senhor já sabe em quem nos tornaríamos antes de nós sermos chamados por ele, o Senhor já sabe quem será o teu filho, quem será a tua filha, alabassuri canta lamanaia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós não podemos julgar pelas aparências, pela roupa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós temos que crer, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fará uma grande obra. Deus faz uma obra, Senhor, nesse mês de fevereiro. Consagro esse mês a Ti. Alabassúria, consagro esse mês a Ti, como o Senhor me deu ordem no ano passado. Aleluia, de entrar esse ano de 2026 na Tua presença, aleluia, porque a Tua bondade a nos seguirá todo o ano de 2026, Pai, pelo poder da palavra de Deus, aleluia, porque a Tua palavra diz que certamente a Tua bondade nos seguirá todos os dias da nossa vida e habitaremos na Tua casa por longos dias, e nós consagro esse mês de fevereiro, Senhor, a Ti, Pai, as casas dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, cada mês, Senhor, aleluia, que entrar, nós consagraremos a Ti, aleluia, até chegar
o mês de dezembro e quando se inicia outro ano, tudo será renovado novamente. Aleluia, porque aleluia, o Senhor renova, aleluia, todas as coisas, aleluia, na nossa vida. Aleluia, Senhor, eu te peço nesta noite, entra com livramento na vida das pessoas que o Senhor quer livrar, Pai. Livra, Senhor, através das orações que estão sendo feitas por esses dias. Senhor, livra a minha casa, os meus irmãos, o meu irmão Rodrigo, o meu irmão Silvio, o meu irmão Eduardo. Senhor, livra de cada família, Senhor, que as pessoas estão orando pelos seus filhos que estão no mundo, no carnaval, nas orgias, nas baladas, como eu falei, Pai. Entra onde somente o Senhor pode entrar, Pai. Faz aquilo que somente o Senhor pode fazer. Faz uma obra, meu Senhor. Faz uma obra na vida dos jovens, dos adolescentes, das moças, dos rapazes, meu Pai. Deus, converte os corações. Converte os corações, Pai, quebranta os corações, Pai, porque muitas vezes nós temos o coração duro, fechado, orgulhoso, prepotente. Nós, Senhor, achamos que nós somos alguma coisa, Pai, aleluia, mas nós, sem o Senhor, nós não somos nada, Pai. Nós, sem o Senhor, nós não somos nada, mas o Senhor sem nós continua sendo Deus, Pai. Deus, em nome de Jesus, entra com livramento nas famílias, entra com livramento nas casas. Ainda nesse mês de fevereiro, visita os lares, onde as famílias, Senhor, aleluia, aleluia, precisam, Senhor, aleluia, da tua mão poderosa, cerca, Senhor, com muro de fogo, Senhor, a nossa vida, a nossa entrada, a nossa saída, guarda a nossa alma, guarda a nossa família. Aleluia, Senhor, guarda os jovens, guarda, Senhor, os filhos dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, guarda a nossa família, os nossos netos, meu Pai. É em nome de Jesus que eu oro, Senhor, e te peço a tua visitação. Em nome de Jesus, Senhor. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, Pai. Existem pais que estão orando, Senhor, nas madrugadas, por esses dias, que estão colocando, Senhor, os seus filhos diante do teu altar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tu é Deus de oportunidade. Continua guardando para o dia da salvação, continua livrando a cada um, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço nesta noite. Eu te agradeço, querendo, Senhor, no teu poder. Aleluia, Senhor, no teu poder, Pai. Aleluia, Senhor, de fazer milagres na nossa vida, Pai. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite, Pai, porque eu sinto a tua presença e eu sei que o Senhor está cuidando, Senhor, nos mínimos detalhes de cada um de nós. O Senhor está cuidando dos nossos, Pai, enquanto nós estamos na tua casa, enquanto nós te servimos, Pai. Não é debalde, Senhor, enquanto nós te servimos, o Senhor trabalha. O Senhor trabalha, alabassuri canta almanaia. O Senhor trabalha, o Senhor já começou uma obra, tem começado uma obra, aleluia. Aleluia, não importa quão resistente sejam os corações, quanto endurecidos sejam os corações, é ano, aleluia, do favor de Deus, do sinal de Deus se manifestar na nossa casa e na nossa família. Eu tenho pedido que os sinais do Senhor sejam manifestos sobre a minha casa e a minha família nesse ano, aleluia, sobre a vida da minha filha, da casa dela, sobre a vida, aleluia, da casa dos meus pais, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que eles venham ter as suas próprias experiências com o Senhor, conhecer o Senhor não somente de ouvir falar dos nossos testemunhos e por aquilo que eles ouvem, mas de andar com o Senhor, de terem uma experiência. A gente nunca sabe de que forma que eles vão ter essa experiência com Deus. Aleluia. Mas que quando isso acontecer, nosso coração esteja preparado e saber que o Senhor faz da forma que Ele quer, aleluia, e da maneira que Ele quer, aleluia, porque quando eu tive que ter a minha própria experiência com o Senhor foi pela dor, mas foi por causa da minha rebeldia, do meu pecado que era muito grande e não tinha outra forma. O Senhor conhece os corações. Não tinha outra forma de eu me converter se não fosse pela dor.
Tem pessoas que vêm pelo amor, se rende facilmente, tem um temor que o Senhor já coloca no coração, mas tem pessoas que são resistentes, que são duras, que são orgulhosas, fora o inimigo que cega o entendimento, aleluia, coloca as escamas nos olhos. A palavra de Deus diz que o homem, quando sai da presença do Senhor, 7 espíritos piores se apoderam da vida dele. Então, irmãos, em nome de Jesus, aleluia, nós temos que entender, aleluia, que quando nós oramos, aleluia, o Senhor trabalha, o céu se move ao nosso favor, mas as coisas nunca vão ser como nós determinamos, mas como o Senhor quiser. Aleluia, nós só temos que esperar o Senhor fazer uma grande obra e que Ele fará. Ele converterá os corações dos nossos filhos, Ele converterá o coração dos nossos familiares que estão fora da presença de Deus. Que esse ano seja um ano de salvação, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Que esse ano seja um ano de salvação, de resgate de almas, onde essas pessoas possam se render ao Senhor Jesus, aleluia, confessar os seus pecados, se arrepender, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração nesta noite, aleluia, começar pela minha família, pela minha casa, aleluia, aleluia, em nome do Senhor Jesus, que esse ano é o ano da nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Como não cabe a mim nem a você querer saber nem entender. Nós só temos que confiar no Senhor. Aleluia. Que assim como o Senhor fez conosco, cada um sabe de onde o Senhor te tirou. Cada um sabe, aleluia. Aleluia. Se Ele nos tirou da onde Ele nos tirou, Ele pode tirar qualquer um de qualquer outra situação que se encontrar. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor trabalha por nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com essa palavra, porque nós já estamos crucificados com Cristo e já não vivemos nós, mas Cristo vive em nós para a glória de Deus. Fique com essa palavra. Deus abençoe a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor derrama a paz. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.